Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma tarefa, mais um dia de aula. Mas antes de começar a nossa sétima aula de filosofia, eu vou só fazer aqui um breve comentário sobre as correções das apostilas do material de vocês no sábado, tá? Confesso que fiquei bem chateada ao perceber que muitos de vocês não resolveram atividades, levaram a apostila, mas metade das atividades resolvidas, fizeram assim sem dar muita atenção, no caderno de atividades dá a impressão que jogaram no bicho, outros nem resolveram as atividades do caderno de atividades e levaram para fazer a avaliação. Então eu fiz assim umas anotações de tudo aquilo que vocês deixaram de fazer. Porque nesse momento, a partir de agora, eu quero ver se vocês não deixam de nada em branco, já vá fazendo conforme as nossas aulas, sejam mais responsáveis nas atividades propostas, né? Porque a gente está vivendo um momento não está sendo fácil, né? Nem para vocês e nem para nós, professores. Mas se vocês deixarem de fazer as atividades, essas atividades que depois acabam sendo contado como vai ser avaliadas, você se prejudica, você está jogando tua nota no ralo. E a gente está fazendo, no caso, em sociologia e filosofia, nós temos uma aula semanal, correto, na grade, certo? E nós estamos tendo uma aula das disciplinas semanais. Apenas a gente está fazendo uma aula de 30 minutos, né? E não de 45, 50, porque esses 15 minutos que sobram seria aquele momento de conversação nossa, daquela de troca de ideias, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando as nossas aulas normais. Então, eu gostaria que vocês tentassem colocar. Se não entendeu, manda um questionamento, uma dúvida lá no WhatsApp, eu respondo para vocês. Mas eu gostaria de ver vocês resolvendo, tentando fazer e não deixar sem fazer, ok? Então ficou assim, olha, vou falar de um em um, que é o que eu tenho anotado aqui. Álvaro, né, deixou muitas atividades sem fazer, não fez os textos que era para ser feitos. A Ana Paula fez alguma coisa, mas deixou de fazer o caderno de atividades, não entregou o caderno de atividades resolvido, estava em branco. A Bruna não entregou, já avisou que não iria. O Felipe Burnet, o Felipe não fez nada, zerou nas atividades. Veja, jogou fora, né, essa oportunidade de levar o material para a gente. Levou o material, mas sem nada, sem ter feito nada. Fernanda Campos, a Fernanda Campos, deixa eu ver que nós temos duas Fernandas, né? Fernanda Campos, deixou alguma coisa sem fazer, mas fez quase tudo, né? Só tenta fazer tudo agora, tá? Fernanda, se tiver dificuldade, me pergunte. A Fernanda Vitória, ela teve que mais ou menos, mas também não trouxe a apostila 2, né? E não fez caderno de atividades. Então, né, pela metade suas tarefas. O Gabriel, mais ou menos. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Gabriel anotado aqui. Não, do Gabriel ele tem aqui que ele fez várias atividades sim, mas deixou algumas sem fazer, ok? A Giovana. A Giovana, nada de caderno de atividades, não fez nada nos cadernos de atividades, só na apostila. Então, na verdade, metade das atividades você fez, Giovana. O Guilherme, metade dos trabalhos ele fez. Então, você conseguiu fazer apenas metade. Resolvido, metade da nota só, né? A Isadora transferida. O João Luiz. João Luiz não levou a apostila 2 ou não fez a apostila 2 e deixou alguma coisa sem fazer. Tem positivos e tem vários negativos. Cauê Murilo. O Cauê, metade do caderno de atividades, fez só metade do caderno de atividades, é a apostila, né? Então, pela metade. O Leonardo Almeida, várias atividades sem fazer, né? Teve vários menos aqui. Maria Clara. Maria Clara, olha, parabéns, Maria. Foi o melhor material que eu peguei, tá? Parabéns mesmo. Você fez praticamente todas as atividades e bem resolvida, bem
Deu para perceber que você assistiu às aulas, você leu as apostilas, você respondeu com clareza. Muito bem, parabéns, hein, menina? O Matheus é transferido. A Raíssa, mais ou menos, né? Mais ou menos as atividades, não fez tudo, mas fez pela metade, mais da metade um pouquinho. E o Thomas não fez várias atividades também, Thomas. Tem vários negativos na frente do teu nome aqui, que eu fui anotando, né? Você vai conseguir metade da nota de tarefas, metade do 3, tá? Então, assim, eu fiz questão de anotar e falar agora para vocês, antes de gravar a aula, que é para vocês ficarem mais atentos e tentar fazer de aula em aula. Então, quinta-feira vocês terão essas aulas, então já senta e já faça as atividades. E agora eu vou seguir a apostila, só vou seguir a apostila. Vocês, então, vão seguindo aí, as aulas vai estar em cima dela, as coisas que eu pego fora a parte, mas eu pego alguma coisa dentro né, dos conteúdos que a apostila traz, e vamos fazendo as atividades na apostila, tá bom? Não é muita tarefa agora nesse início, porque nessa sequência eu não preciso terminar, porque os conteúdos não estão assim, um sobrepondo o outro, tá deu para eu separar direitinho, tá bom? O conteúdo de hoje, então, é a socialização secundária. A socialização secundária, vocês já viram lá no começo, eu fiz uma introdução já desse conteúdo, mas já na apostila estamos separando, né? A secundária e a primária, que já fizemos na aula passada. Então, a socialização secundária, ela constrói, na verdade, os papéis sociais dos indivíduos. É através dessa socialização, que vai além da família, que a gente vai construindo um leque de referência para a vida adulta, né? A gente vai tentando construir nós vamos nos construindo, na verdade, dentro da socialização secundária. Saímos da família para vivenciar fora dela, né? Adquirir, aprender a seguir as regras básicas que a sociedade nos impõe. Então, vamos lá, continuando. Eu coloquei aqui essa imagem, é uma imagem das pessoas, né? Das pessoas circulando, pessoas conversando, que é no final na socialização secundária que acontece, né? É o convívio com as pessoas fora, além da família, né? Fora da família. Só para ilustrar e a gente relembrar aqui, né? Aí esses balões, é o quê? São balões de conversação, as pessoas conversando, dialogando, trocando ideias, né? E aí a gente vai construindo a nossa base para a vida adulta. Então, a socialização primária, ela introduz um indivíduo já socializado em novas experiências e interações sociais para além dos vínculos familiares. Então, quando na socialização primária, a gente aprende tudo isso com os vínculos familiares, né? Então, já vem da base da alimentação, do vestuário, da educação, do bom dia, boa tarde, dá licença, por favor, respeitar as pessoas, né? Esperar, começar quando não falar enquanto o outro está falando, não comer de boca cheia, né? Como a gente come, como se faz a alimentação, tudo isso já vem preparado, nos preparando para a socialização secundária. Aí, ela pode ocorrer ultimamente, né? Na verdade, atualmente, ela ocorre paralelamente, porque as crianças que estão ainda na socialização primária vão para a escola muito cedo. E como eles estão no convívio com outras pessoas, além da família, começa então aquela socialização fora, né? Ela vai acontecendo paralelamente as duas, né? No âmbito escolar e fora da escola. E aí muitos dos alunos ainda, vamos pensar, que ainda estão na fase da primária, estão lá já participando de clubes de jogos, estão participando de times, né, fazendo treinamentos de futebol ou aulas de dança, que mais? Participando de comunidades religiosas, né, que nas religiões sempre tem o relacionamento também. Então, tudo isso, né, vai fazendo com que a pessoa já começa a conviver, a obedecer as regras sociais muito cedo, né? Aí aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar que a socialização secundária, ela começa da vida adulta e vai até o fim da nossa vida. Então, ela não tem fim.
essa socialização, ela vai, né, vai caminhando perante toda a nossa vida. Então, aqui nós temos, a imagem tem duas pessoas, né, se cumprimentando, e aí essa a imagem quebra-cabeça, porque o convívio, a socialização é um quebra-cabeça, né, nessa partilha de ideias, de comportamentos. O processo que introduz um indivíduo já socializado em novos sectores da sua sociedade. Dá-se por meio de todas as interações que travam durante a vida. A gente, depois de uma certa idade, até as interações com pessoas da mesma idade, que têm o mesmo perfil seu, né? A gente continua, a gente começa a ter as interações a partir de uma certa idade. Eu posso dizer que eu estou nesse caminho, né? Que também, muitas vezes, você já não se adapta com as pessoas mais novas. Para você ter uma vida na sociedade, você acaba a conviver com pessoas mais ou menos da sua idade, não com pessoas mais novas ou às vezes mais velhas, mas mais ou menos procurando as pessoas da mesma faixa etária. Os diversos aspectos dessa socialização são essenciais para a formação da identidade do indivíduo, modifica sua autopercepção e seu relacionamento com os demais. Então, é nessa fase que se desenvolve, então, a formação da identidade de cada um, né? Eu costumo dizer que essa formação da identidade, ela começa logo cedo, e quando você não fica muito em casa, você, tipo assim, você tem uma criança e você não pode ficar com ela o tempo todo e você leva ela para. Ela fica metade do tempo na escola, metade do tempo com famílias ou com vó fora de casa. A identidade dela, que é construída no seio familiar, ela acaba sendo prejudicada, porque a pessoa tem que. A construção da identidade, são os hábitos, costumes, regras, aquele cotidiano, né? Que tem que ser sempre o mesmo. E a gente às vezes peca no momento que temos que fazer essa separação, né? Nos momentos que os pais trabalham e não pode ficar com os filhos e tudo mais. Além disso, a socialização secundária compreende a constante internalização das regras que regulam as instituições sociais. As regras sugerem aquilo que os indivíduos devem, podem e não podem fazer. Onde é que a gente aprende isso? Em quais instituições regulam isso? Começando pela escola. Então, na escola, por que você não pode, você deve fazer todas as suas atividades, fazer suas tarefas, você deve chegar cedo, no horário, não pode chegar atrasado, você deve cumprir com suas obrigações entregando as tarefas, né? Você deve obedecer todos da escola, não importa qual patamar ele está, né? Podem e não podem fazer. O que é que não se pode fazer? A gente aprende isso. Então, a escola é o começo, né? É o caminho. É ali que a gente começa a trabalhar isso para o ser humano, quando quando você for um adulto responsável lá no seu trabalho, você já sabe como se portar. É na escola que se aprende e na socialização secundária que se vai se aprendendo. Vai se desenvolvendo isso. E amadurecendo as ideias, né? São mecanismos variados que regulam o comportamento de jovens e adultos, podendo tanto reforçar os aspectos internalizados durante a socialização primária, quanto romper com tais influências. Às vezes, o jovem rompe com aquela influência que ele teve em casa, né? E tem uma fase na adolescência, né, que está nessa socialização, que tudo que o amigo fala é bom, aquilo que a mãe ou a família fala, não tá certo. Sempre ouve os amigos e não a família, não os pais. Então, isso é normal do ser humano. Mas vai com a cobrança, a educação que ele recebe em casa, ele vai amadurecendo e ele acaba, né, percebendo que a família educa por amor, né? E as pessoas em volta às vezes só por interesse. Então, aí quando você chega na fase adulta, você começa a escolher. De repente você não segue, eu mesma não sigo os caminhos por onde faço muita coisa que me ensinaram, né? Mas como eu fui educada por tios, avós
e vizinhança e tudo mais, então eu não tenho, eu internalizei tudo aquilo que foram me ensinando, então eu tenho comportamentos de um, de outro, né? Então, não só do que foi me repassado da família, mas quem é criado por família, que é tudo ali dentro do certinho, como os meus filhos mesmo foram criados por mim, então o que tem internalizado é aquilo que foi da família, e depois lá fora eles começaram a construir a vida deles. Então hoje eles têm internalizado uma parte que eles criaram pela sociedade onde eles foram conviver, que perceberam que tinha que ser assim. Então vai mudando-se a sociedade onde a gente partilha, é ela que vai dar essas influências, né? Que a gente começa a mudar, a fazer aquela história. Ninguém cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. E esse mundo o quê? É a sociedade a qual a gente faz parte. Então aí essas influências vai estar bem forte na vida de todos. A busca pela formação da identidade é um processo constante, muito mais intenso na juventude. Então, a juventude é aquela fase que não se tem medo de nada, que tudo se enfrenta, anda tarde da noite na rua sem medo, né? Nada acontece com você, sim com o outro. Então, na juventude a gente enfrenta, a gente não tem medo. E isso é em todas as pessoas, não é só um ou outro, ou só você que não tem medo, só você que enfrenta, que vive, que tenta olhar o que o outro está fazendo e querer fazer igual, né? Essa formação da identidade é um processo constante que a gente vai mudando e vai alternando e vai percebendo aquilo que você quer para a tua vida. Ela é bem intensa na juventude. As tecnologias as tecnologias, não tem acento, né? Desculpa, foi acentuei sem precisar. As tecnologias atuam como socialização secundária, seja pela TV, computador, elas difundem hábitos, ideias e costumes diferentes do âmbito familiar. Os jovens se sentem seduzidos por modas, tendências divulgadas pelos canais de entretenimento. Então, hoje a gente sabe, né? Quem tem irmão pequeno aí sabe, ou você mesmo conviveu com isso. A gente segue muito a moda. Você vê televisão, você vê o que está passando, o que está aparecendo a moda, você acaba querendo, né? A propaganda está ali chamando atenção. Computador é a mesma coisa. A criança hoje, desde pequena, ela já está lá com o celular na mão ou olhando desenho no computador, já começa a olhar a moda, já começa a olhar os brinquedos, né? Tipo de brincadeiras, tipo de brinquedos que acaba influenciando mesmo nos hábitos, né, da criança. Então a gente já vem aí sendo seduzidos pelos canais de televisão e pela moda. Tênis, né, quando se pega o brinquedo mesmo, quando lança um brinquedo, as crianças já vêm pela TV e já querem, e já começam a cobrar dos pais. E isso acho que até vocês, né, nessa fase de vocês, também deve chamar muita atenção nesse caso. E até nós, né? Nós mais os clássicos, nós também, quando você vê alguma coisa, alguma novidade, você já fica curioso, né? Se tiver chance de comprar, melhor ainda. Trata-se de um momento, a associação secundária trata-se de um momento de constituição da identidade juvenil em busca de um lugar na sociedade. O jovem precisa de constituir enquanto indivíduo, com identidade própria e a aceitação social entre os pares. Então, isso é normal, né? Você tentar buscar um lugar na sociedade, você já começa quando você vai estar estudando, você procura uma profissão e que lugar você quer conquistar na sociedade. O que é que você quer fazer, né? Qual profissão você vai seguir? E assim por diante. Quando chega a uma determinada idade, de acordo com cada sociedade, espera-se que os jovens assumam novas responsabilidades e comportamentos que são atribuídos como incumbência de indivíduos na vida adulta. Então, o que seria essa fase, esse comportamento, né? Quando a gente chega nessa idade, o que a gente quer? Quem de vocês já passaram, vocês já tiveram uma passagem dos rituais na vida de vocês? Quando a gente nasce, a criança lá na socialização primária, a gente é batizado,
é feita a primeira comunhão, é crismado. E depois também vem o quê? Qual o ritual que a gente está acostumado a perceber, a vivenciar constantemente? Na verdade, a maioria dos jovens, né? São os rituais de quê? Cerimônias, casamentos, né? Então, já vem isso na cabeça, né? É um ritual que a gente sabe que está caindo da moda, as pessoas estão começando a viver, já ir viver juntos, sem casar, depois se casam, mas ainda existe, né? Esse ritual, essa passagem dos rituais que o ser humano passa. Aí aqui essa imagem de meninas debutantes. O que seria meninas debutantes? As debutantes, os bailes de debutantes, que hoje a gente quase não vê mais, mas a gente vê as meninas quando faziam 15 anos, existia o baile debutante. Então, todas as meninas que tinham 15 anos naquela sociedade, né? Eu mesma, quando morava numa cidade menor, tinha um clube lá, as pessoas já... As meninas que faziam 15 anos naquele ano juntavam para fazer esse baile debutante. Esse baile debutante é convidado pessoas famosas para dançar a valsa, né? O que é? O pai vai apresentar a menina para a sociedade. E mostrando o quê? Que essa demarcação de 15 anos é a transição da infância dela para a vida adulta. Ele apresenta a filha como adulta para a sociedade, né? E isso, a menina se tornava o quê? Era como se a menina estivesse se tornando uma mulher. Independente se ela tivesse menstruado antes dos 15, né? Mas que ela era apresentada para a sociedade com muito chique, com roupas, né? De gala e tudo mais. Então, esses rituais, isso acontece, isso faz parte da sociedade. E aí eu sei que nós agora, aqui principalmente em Paranaguá, aqui em Matinhos, né? Se faz o quê? Comemora seus 15 anos. Então, esses 15 anos é só a festa de 15 anos da pessoa. Não existe mais o baile debutante, né? Mas sim, o pai apresenta, faz a festa de 15 anos e apresenta a menina saindo da fase da infância para a fase adulta, se tornando uma mulher. Então, para os pais é um prazer fazer essa festa, né? Tem pais que gastam horrores para fazer essa festa de 15 anos. A família sonha com essa festa, né? Aí aqui tem outra imagem, né? No baile de debutantes, a menina dançando com a valsa com geralmente uma pessoa famosa, né? Geralmente nessas apresentações ou então seria com os pais, cada debutante com o pai dançando a valsa, que seria como se faz nos aniversários de 15 anos, que vocês já participaram, já viram, já vivenciaram, né? Mas hoje mudou tanto esse hábito que a gente vê meninas no aniversário de 15 anos, estão lá com o calçado, que calçado ela está? Ela está tirando um calçado baixo para usar um salto, ela está tirando o que? Ela acaba usando um all-star, né? Usa um tênis, porque a moda hoje é essa, né? Então, o mundo, o tempo faz com que haja mudanças também nesses rituais. Então, nós temos aqui uma leitura sociológica, com base nessa leitura, vocês vão resolver a atividade que vai ser a tarefa de vocês, ok? Vou fazer uma leitura para fazer o comentário e depois fica como para vocês resolverem em casa as atividades. São exercício 1 e 2 da página 15. Rituais e passagens de socialização na sociedade Guaiaque. O antropólogo francês Pierre Castres, ao estudar um grupo indígena do Paraguai denominado Guaiaque, observou a rígida divisão de trabalho existente entre homens e mulheres. Logo aos 4 ou 5 anos, o menino recebe do pai um pequeno arco adaptado ao seu tamanho. A partir de então, ele começará a se exercitar na arte de lançar com perfeição uma flecha. Alguns anos mais tarde, oferece-lhe um arco muito maior, flechas já eficazes, e os pássaros que ele traz para sua mãe são a prova de que ele é um rapaz sério e a promessa de que será um bom caçador. Então, o menino aí é treinado o quê? Vai ensinando a ser
um bom caçador. Passam-se ainda alguns anos e vem a época da iniciação. O lábio inferior do jovem, de cerca de 15 anos, é perfurado. Ele tem o direito de usar o ornamento labial, o beta, e é então considerado um verdadeiro caçador. Por isso, o seu primeiro cuidado, logo que se integra na comunidade dos homens, é fabricar para si um arco. De agora em diante, membro produtor do bando, ele caçará com uma arma feita pelas suas próprias mãos, e apenas a morte ou a velhice o separarão do seu arco. Então, veja, vai se preparando o índiozinho, né? Começando com lançar as flechas, do tamanho dele, vai aumentando o tamanho, porque ele também vai crescendo, até chegar a essa fase de 15 anos. Aí o quê? Aí perfura o lábio, né? E ele tem o direito de usar a beta. E aí ele é considerado como verdadeiro caçador. Mas para isso, ele também tem que ter o cuidado de fabricar o seu próprio arco. Não usar aquilo que estava pronto. Ele mesmo falar o seu próprio arco. Aí ele caçará com uma arma feita pelas suas próprias mãos e apenas o separar do arco, na velhice ou na morte. Complementar o paralelo é o destino da mulher. Vamos ver a mulher. Menina de 9 ou 10 anos recebe de sua mãe uma miniatura de cesto, cuja confecção ela acompanha atentamente. Então, a menina, ela recebe uma miniatura de cesto e ela acompanha a confecção, a mãe está fazendo, ela fica atentamente olhando, observando. Pois o aparecimento por volta dos 12 ou 13 anos da primeira menstruação e o ritual que sanciona a chegada da sua feminilidade fazem da jovem virgem uma daré, uma mulher que será logo esposa de um caçador. Então, a mulher aprende a fazer o cesto, né? Se preparando para casar com um caçador. Primeira tarefa do seu novo estado e marca da sua condição definitiva, ela fabrica então seu próprio cesto. Veja, cada gênero, né? Educado de uma forma, mas no entanto com o mesmo objetivo: fabricar a sua própria arma, o seu próprio produto para exercer a fase adulta. Observe que a oposição entre masculino e feminino é, portanto, representada na oposição entre arco e cesto, objetos simbolicamente associados ao papel de cada um na sociedade Guayaqui. Então, cada um tem o seu papel. E o que é interessante é que eles têm que fabricar o seu próprio, né? O homem fabricar o seu arco e a mulher fabricar o seu cesto. Ali que começa a transição da fase adulta. Começa, então, a socialização secundária, né? Vocês têm aqui para vocês fazerem como tarefa. A respeito da citação de Pierre Clastres, responda as questões a seguir. Que mecanismos marcam a transição de uma socialização primária para uma socialização secundária entre os Guayaqui? De que forma esses mecanismos estão relacionados à reprodução dos papéis de gênero? Então, respondam aqui na apostila, aqui embaixo mesmo, tá? Não precisa fazer em folha. Se alguém quiser fazer no post-it ou então numa folha, faça e cola. Eu acho que foi a Maria Clara, se não tenho nada, fez assim, ela dobrou e colocou bonitinho no cantinho assim, colado, para eu abrir e ler. Então, assim, faça com capricho e faça aqui do lado se você quiser escrever no papel. Se não, dá para você escrever aqui embaixo na apostila assim. Escreva embaixo do 1, né? Se não der, faz uma flechinha e desce. E dá para vocês resolver aqui na apostila. Para quando a gente for fazer correção, não precisar ficar levando papel e caderno e nada. Somente a apostila dá para fazer a correção. Aí o 2. Qual é a importância da família na formação do papel social do Guayaqui? Qual que é o papel da família? Será que a socialização primária tem peso maior entre os Guayaqui ou a nossa sociedade? Faz uma comparação com a nossa sociedade com a sociedade deles, né? Ela tem um peso maior entre os Guayaqui ou a nossa sociedade? Então responda
é sim ou não e explica aqui embaixo, na apostila mesmo, ok? Bom, a aula de hoje então é essa. Espero que vocês façam as tarefas para que eu não dê bronca, ok? Não bronca não, para que eu vá trabalhar e trabalhe com amor e carinho, sabendo que vocês estão resolvendo as atividades, ok? Boa noite para vocês, boa tarde ou bom dia, né? Até.